Olá, tudo bem? Esse vídeo é mais um vídeo da série A Criação, onde eu estou te explicando como é que a natureza te criou e todas as consequências, tanto concretas quanto filosóficas, que isso traz. Num vídeo anterior dessa série, eu mencionei a unidade entre matéria e energia, logo no começo da série. Agora, eu vou falar um outro aspecto desse assunto. No texto filosófico indiano Prajna Upanishad, o autor faz uma imagem muito bonita. Ele diz que todos os rios que existem na Terra, apesar de cada rio ter um tamanho, cada rio ter um formato, cada rio percorrer um percurso diferente, quando eles chegam no mar, eles se unem na unidade fundamental de todos os rios que existem, que é a água. A água une, de certa forma, todos os rios que existem. Cientificamente, isso se chama o ciclo hidrológico, em que o fato da água evaporar, chover e alimentar os rios de novo, as nascentes dos rios e depois vão para o mar, formam um ciclo e formam uma unidade. Então, a água é a unidade fundamental de todos os rios. Na vida, existe uma outra unidade fundamental que nos une a todos nós. Essa unidade é o DNA, é o código genético. Porque o fato de você ter um código genético que te torna uma pessoa única, com características únicas e com limites únicos, também faz ao mesmo tempo que você tenha uma unidade fundamental com todas as pessoas e com todos os seres vivos. Porque veja bem, o seu código genético ele é formado por um conjunto de moléculas químicas chamadas DNA. Essas moléculas estão organizadas em todas as suas células. E elas são formadas por pequenas letras químicas conhecidas como A, C, T e G. A sequência dessas letras químicas, a sequência dessas estruturas químicas, vai formando o código necessário para construir o seu corpo todo, inclusive o seu cérebro e, por consequência, a sua mente. Esse código não é um código só seu, nem da sua família, nem do seu país, ele é um código de toda a humanidade. O código genético, ele é comum a toda a humanidade. E além disso, é comum a todos os seres vivos, todos os animais, todas as plantas e os micro-organismos. Porque a gente tem uma noção muito clara da nossa individualidade, né? Você tem uma noção muito clara de quem você é, das suas diferenças, o que te diferencia para outras pessoas, a diferença sobre seus colegas, seus amigos e tal. Mas você não tem tanta noção assim da sua semelhança com todas as outras pessoas. O seu código genético, inclusive as letras químicas, a sequência de letras que formam o seu corpo, é 99,5% igual, idêntico ao de todas as outras pessoas. Essa semelhança esmagadora, imensa, significa que praticamente todo o seu código é o mesmo código de uma pessoa que está caminhando na rua no Japão, na Austrália, na Inglaterra, em qualquer lugar. A humanidade é construída com uma imensa base comum. E é por cima dessa base que se acumulam as diferenças. Então, uma conclusão que a gente chega é que a base das diferenças entre as pessoas é a semelhança entre elas. É a semelhança que permite a diferença. Porque a imensa unidade genética é que vai permitir o corpo humano existir como corpo humano. Por que essa semelhança é tão grande? Por que essa unidade genética é tão grande? Nós somos todos quase clones uns dos outros. Isso é assim porque a maior parte do funcionamento das suas células, a respiração das células, os processos bioquímicos intracelulares, os processos fisiológicos do seu corpo, o transporte de fluidos, a produção de hormônios, a comunicação celular, o funcionamento do seu corpo, a maior parte dele não pode ser modificado facilmente sem causar consequências destrutivas, sem tornar esse corpo disfuncional ou doente. Então, a evolução preservou a genética ligada ao funcionamento do seu corpo. Por isso é que todos os seres humanos
têm uma imensa semelhança genética, mesmo quando eles têm aparência diferente. Mesmo um negro do interior da África, para um esquimó, para um sueco louro de olho azul, para um japonês e todas as outras aparências que o ser humano pode ter, elas são muito superficiais. Não estou dizendo que não são importantes. São importantes, as diferenças são importantes. Elas existem, marcam muito a nossa vida e são importantes. Mas elas existem sobre uma grande semelhança, sobre uma grande unidade. É por causa dessa unidade, dessa semelhança, que você pode ir num médico e ele te examinar e saber o que se passa com você, porque ele já estudou o corpo de outros seres humanos antes. É por isso que na faculdade o médico pode estudar um corpo humano, fazer uma anatomia e ele saber o que tem no seu corpo. É por isso que você pode virar a esquina, deparar com uma pessoa e imediatamente reconhecer a pessoa como outro ser humano, ter uma noção do que ela sente. É por isso que quando você pode ver uma pessoa, pela expressão do rosto dela, você tem noção do que ela sente, do que ela pensa, você tem uma boa noção do estado de espírito dela, porque é igual ao seu. Você está entendendo? É por isso que a gente pode transplantar um órgão de uma pessoa para outra, porque o órgão ser compatível, nem sempre, mas frequentemente. É por isso que uma pessoa pode viver com o fígado de outra, um coração de uma pessoa pode bater no peito da outra pessoa. Porque nós somos quase clones, somos imensamente semelhantes. Além disso, existem ainda 481 trechos genéticos do seu código que são encontrados iguais em camundongos, galinhas, cavalos, cães e peixes. Essas regiões são chamadas regiões ultraconservadas do nosso genoma. Mais ainda, esses genes ainda são compartilhados, os mesmos, até com esponjas, que são animais marinhos, que não têm esqueleto, não têm sistema nervoso e são invertebrados do fundo do mar. Então o código genético, apesar de ter diferenças grandes entre as espécies, ainda guarda regiões conservadas entre espécies muito diferentes, muito distantes entre si. Os genes que produzem os seus dentes são os mesmos que produzem os dentes do peixe baiacu e são os mesmos genes que estão ligados à produção de apêndices nas aves, como as penas, e nos pelos de todos os mamíferos. Por fim, 8% do seu genoma não é nem humano, é derivado de vírus chamados, um tipo de vírus chamados bornavírus, que infectou seguidas vezes no passado pássaros, cavalos e pessoas. E infectou tantas vezes que trechos desse DNA, desses vírus, ficaram incorporados no nosso DNA humano, no seu DNA. Isso mostra como o código genético, a estrutura molecular do DNA, é um grande elo de ligação entre toda a vida no planeta Terra. Mesmo povos que estão presos em ciclos antigos de ódio e inimizade, que são culturais, como os Tutsi e os Hutus em Ruanda, como brancos e negros nos Estados Unidos, como sérvios e croatas nos Balcãs, e tantos outros casos infelizes de inimizades entre povos, mesmo assim, esses povos, apesar da sua hostilidade, dos seus conflitos, mesmo assim esses povos são praticamente os mesmos seres. Esses seres têm uma unidade genética, uma unidade de vida enorme entre eles. Toda a vida no planeta Terra é unificada pelo código genético. Então, apesar das nossas grandes diferenças, somos praticamente iguais geneticamente. Toda a humanidade é unificada por uma grande natureza comum. Essa base permite o compartilhamento de uma vida humana comum e universal entre todas as pessoas. Uma consequência disso, se a gente for refletir, é que a ideia de igualdade, que atualmente é principalmente jurídica, igualdade é todos terem os mesmos direitos perante a lei. Antes dessa igualdade jurídica, existe uma igualdade biológica, que é a igualdade da natureza comum entre todas as pessoas. Então existe uma igualdade natural, uma igualdade biológica entre os seres humanos. E outra consequência interessante é que igualdade não significa serem todas as pessoas iguais. Isso é uma ideia infantil. Claro que as pessoas não são iguais, cada um é um e único. Tem suas limitações, seus grandes potenciais. Mas ao mesmo tempo, tem uma grande igualdade com todos. Então, igualdade
e diversidade não são coisas opostas, não são coisas contrárias, ou é igualdade ou é diversidade, mas sim a diversidade tem como base a igualdade. A diversidade de potenciais e características das pessoas tem como base a imensa e universal igualdade biológica e genética comum da humanidade. Então é errado pensar em termos de somos todos iguais, ou cada um é um. Esses são pensamentos infantis. A realidade é a integração da ideia de igualdade e de individualidade. A individualidade é construída em cima da igualdade. Outra consequência fascinante dessa compreensão é que nós somos muito parecidos com as pessoas do passado e somos muito parecidos com as pessoas do futuro. Por isso é que a gente pode estudar o que aconteceu no passado e a gente pode entender o que aquelas pessoas pensaram, sentiram e por que elas tomaram as decisões que tomaram, que colocaram a gente na situação atual que a gente está, tanto para o bem quanto para o mal. E é por isso que a gente pode pensar no futuro e antecipar o que é que vai ser melhor para o futuro, em grande parte, não em todos os detalhes, mas em grande parte. Porque as pessoas do passado e as pessoas do futuro não nos são estranhas. Elas são universais. Então os antigos chineses, por exemplo, que pensavam que a China era o centro do mundo e tinham toda uma cultura, chamavam a China antiga de país do meio, reino do meio, consideravam a China o centro do mundo. Isso não era uma coisa daquela época, não era um pensamento estranho do passado. Era o que todo ser humano que vive uma sociedade mais complexa, cercada de sociedades mais simples, tribais, pensa. Se eu tenho uma sociedade mais civilizada e estou cercado de sociedades tribais, eu sou o centro do mundo que eu conheço. Esse é um pensamento comum que as pessoas têm nessas situações. Então, quando você vai conhecer a história, que é fundamental para você saber se posicionar hoje em dia, você conhece, você identifica aqueles pensamentos que são em grande parte análogos aos seus. O mesmo pensamento aconteceu com os gregos helenistas do século I antes da nossa era, que também se consideravam o centro do mundo, estavam cercados de tribos. E aconteceu em grande parte do século XIX e XX com europeus e americanos. Então é um pensamento que se repete por causa da universalidade da mente humana, que é baseada na universalidade do código e da natureza humana, que dá uma grande igualdade de pensamento a todas as pessoas. A última consequência que eu vou mencionar desse aprendizado é que, mesmo quando você encontra pessoas muito em más condições, muito mal preparadas, abandonadas, em péssimas condições, que não sabem nem articular ideias, ou quando você encontra pessoas muito bem preparadas, que se destacam em várias áreas e têm um sucesso muito grande, claro que essas coisas, em parte, são consequência da atitude de cada um, das escolhas de cada um, das decisões de cada um. Mas, em grande parte, essas situações escondem o fato de que são pessoas da mesma natureza, que têm uma natureza em comum, que estiveram expostas a condições diferentes. As condições diferentes vão fazer a gente manifestar partes diferentes do nosso código, como eu já me expliquei no vídeo, não é a genética que manda na sua vida. Então, a gente tem que lembrar que a gente não pode atribuir à genética uma ideia determinística, a ideia de que a minha genética especial me permite fazer coisas espetaculares ou me impede de fazer coisas espetaculares sempre. A genética não é determinística, na maioria dos casos. Na maioria dos casos, você tem uma grande base comum com outras pessoas e as condições que você vive vão permitir você expressar aspectos diferentes do seu próprio genoma e vão te permitir potencialidades diferentes. Agora, como é possível isso? Como é possível essa unidade genética entre tantas pessoas e até com outras espécies? Isso vai ser tema do nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro, ok? Um abraço, até a próxima.